Deus! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom. Esse curso que tem sido uma bênção para a minha e para a sua vida. É um prazer imenso poder receber você aqui conosco nas nossas aulas. Eu sou o pastor Daivan e estou com você nesse curso, trazendo aí o ensino da palavra de Deus dentro das línguas originais, mais precisamente dentro do hebraico bíblico. Nós já passamos do primeiro módulo, onde nós aprendemos muitas coisas bacanas, E estamos agora já no segundo módulo, já falamos sobre o estudo do artigo. E hoje, excepcionalmente nessa aula de hoje, nós vamos estar concluindo, as aulas que dizem respeito ao estudo da conjunção, Exatamente ao estudo da conjunção. Você já teve aí algumas aulas, nós já passamos por algumas regras, algumas formas do verbo conjuntivo. E hoje é a nossa última aula dentro desse assunto da conjunção, para já na próxima aula nós começarmos a falar sobre as preposições. Antes, porém, eu quero dizer a você, estou muito feliz com a tua vida. Se você está até agora assistindo essas aulas, é porque você está determinado, porque você tem desejo de aprender, porque você quer ir mais além, porque você não quer parar no meio do caminho. E a minha palavra de incentivo a você é que você realmente não desista, mas que continue perseverando, porque com certeza Deus ele tem coisas grandes para a tua vida e você irá alcançar esses objetivos em nome do Senhor Jesus, tá bom, pessoal? Na página de número 6, da nossa apostila de hebraico do segundo módulo, ok, pessoal? Na nossa apostila do segundo módulo, aí na página 6, você consegue acompanhar a última parte do assunto em que nós iremos ministrar nessa aula de hoje. E para aqueles que já têm a gramática do Antônio Renato Gusso, como eu já recomendei para vocês comprarem, então você consegue ver isso a partir do capítulo de número 5, a página 61. Capítulo 5, ok? Você consegue aí acompanhar a partir da página 61. Beleza, pessoal? Mas para você que não tem, fique tranquilo, nós vamos aqui trabalhar com a apostila, tá bom? Então, página 6.5, já lá embaixo, na página de número 6.5, e aqui eu já, para adiantar, para nós ganharmos tempo, eu já escrevi, pessoal, para nós aí podermos simplesmente acompanhar e ganharmos mais tempo, sermos mais objetivos nessa aula de hoje, nessa aula conclusiva dentro aí do estudo da conjunção. Eu sei, pessoal, que às vezes parece muita regra, confunde, parece que nós não vamos conseguir, mas isso são regras, elas precisam ser aprendidas. Você precisa se dedicar ao máximo para conhecer. Talvez você não vai conseguir lembrar de todas essas regras, mas é bom ter o conhecimento delas, porque isso vai te ajudar a entender. E na hora que precisar, você vai lá no livro, você vai lá na apostila e você consegue recapitular, relembrar o porquê que essa conjunção está ali, o porquê que esse artigo está ali, o porquê que o Shivá é mudo, é vocálico. Então, é muito importante, pessoal, nós estamos estudando uma outra língua, um outro idioma, então é muito importante atentar para essas regras. Por mais que pareçam ser muito chatas, mas é necessário que você atente aí para essas regras, ok? Beleza? Então, vamos lá para a nossa quinta e última regra aqui do estudo da conjunção. Pessoal, eu vou ler, já escrevi em resumo aqui, mas eu vou fazer a leitura para você. Diz assim, eu quero que você me acompanhe aí na tua apostila, na página de número 6, no quinto ponto, já lá embaixo da folha, tá bom? Diz assim, antes de palavras que se iniciam com iud e shivá sonoro, ou shivá vocálico, que você pode aí acrescentar aí em cima, ou shivá vocálico, o vav conjuntivo recebe o hireki e o shivá ele cai. É uma regra muito simples, Uma regra muito simples, pessoal. Olha só, todas as vezes que eu tiver uma palavra, essa palavra, o início dela, ele vai começar com um iud, ok? O iud. E abaixo do iud, o shivá. Ora, se ele está iniciando uma palavra, se o shivá aqui, ele está iniciando uma palavra,
É claro que esse shivá é um shivá vocálico, porque todas as vezes que o shivá estiver no início de uma palavra, abaixo de uma consoante que inicia uma palavra, esse shivá é um shivá vocálico. Então, todas as vezes que a palavra ela iniciar com iud e abaixo do iud eu tiver um shivá sonoro ou vocálico, ou seja, nessa forma aqui que vocês estão vendo, iud e embaixo do iud o shivá, o vav, que é a nossa consoante da conjunção, o vav, ele vai receber o hirik, ele vai receber esse pontinho aqui, pessoal, que nós chamamos de hirik, ok? Ele vai receber o hirik, o vav irá receber abaixo dele o hirik. Quando vai acontecer isso? Quando a palavra iniciar com a consoante iud e abaixo do iud eu ter um shivá. Esse shivá, iniciando a palavra, é o shivá vocálico. Então, todas as vezes que a palavra, vou repetir mais uma vez, que a palavra iniciar com iud e shivá, o vav, que é o vav conjuntivo, recebe abaixo dele o hirik, ok? Vai receber abaixo dele o hirik. E um detalhe muito importante, pessoal, que vocês precisam atentar para isso. Quando a conjunção vav receber o hirik, o shivá, que estiver abaixo do iud, no início da palavra, ele vai cair, tá? Ele vai cair, ou seja, ele vai sair da palavra, ele vai desaparecer da palavra, ele vai sumir da palavra, beleza? Deixa eu ajeitar aqui, ficar melhor para você poder ver, ok? Então, olha só, o shivá, ele vai cair. Esse shivá que está no início da palavra, embaixo do iud, ele vai cair, ok? Então, o vav, ele vai receber o hirek, e quando ele receber o hirek, o shivá, que está no início da palavra, ele vai cair, ele vai sair da palavra, ok? Então, vamos para um exemplo para esclarecer, abrir a tua mente, porque talvez só falando assim fica um pouco difícil, mas o exemplo, ele ajuda a esclarecer, ele ajuda a abrir a nossa mente, ok? Então eu quero que você observe, eu coloquei aqui 3 exemplos, exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. Eu tenho aqui, na primeira palavra, eu tenho Yehudá, Yehudá. Percebam, pessoal, que eu tenho, iniciando a palavra, exatamente o iud, e eu tenho o shivá. E esse shivá é um shivá vocálico, porque ele está iniciando a palavra. Beleza, pessoal? Atentem aí para esse detalhe. É um shivá vocálico, porque está iniciando uma palavra. Pois bem, nós já fizemos aqui para você, eu já adiantei, a transliteração, porque você já deve estar sabendo fazer essa transliteração. Então, eu adiantei. Porém, como eu sou uma pessoa muito legal, nós vamos aqui estar falando aqui sobre essa transliteração, ok? Eu tenho o iud, que é o meu y, ok, pessoal? Eu tenho o shivá, que nós já dissemos que esse shivá é um shivá vocálico, e por ele ser um shivá vocálico, isso quer dizer que ele será transliterado, ok? Então, aqui eu tenho o re, que é o meu H, eu tenho o shurek vav, que é o U, com o acento circunflexo. Na transliteração, não esqueçam de fazer essa diferenciação, ok, pessoal? Sempre fazendo aí essa diferenciação, ok? Se é o shurek, então coloca o U com o acento circunflexo. Eu tenho aqui o dalet, tá bom? Que é o D, eu tenho o dalet. E aqui, pessoal, olha aqui, ó. Eu tenho o kametz re, ok? Eu tenho o kametz re, que é exatamente o meu alongo com o acento circunflexo em cima. Beleza, pessoal? Então aqui,
palavra Yehudá está transliterada. A tradução de Yehudá é exatamente Judá. Judá é a tradução de Yehudá. Yehudá quer dizer Judá. Essa palavra aqui vocês conhecem bastante, né, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a palavra Judá. E eu quero usar agora, eu quero colocar a conjunção E nessa palavra. Eu quero dizer Ejudá. Eu quero usar a conjunção. Eu vou primeiro para a regra. Eu observo o que é que a regra me pede, ou o que é que a regra me ensina. A regra me diz que palavras que iniciam com Iud, Ishivá vocálico, Iud, Ishivá vocálico, Iud, Ishivá vocálico, ok? Vai receber o Vav, olha aqui o Vav, eu quero colocar agora a conjunção, Vav, mais o Hirek, aqui embaixo. Beleza, pessoal? Simples assim. Ele vai receber o Vav e o Vav vai receber o Hirek. Por quê? Porque a regra me diz que palavras que iniciam com Iud e Shivá vocálico recebem o Vav mais o Hirek. E o outro detalhe que você não pode esquecer, olha, aqui, é que quando isso acontece, a conjunção Vav e Hirek acompanham a palavra que iniciou com Iud e Shivá. O Shivá cai, pessoal. Olha o que acontece com ele. Ele vai cair. Ou seja, aqui ele também vai cair, Ele deixa de existir, tá? Eu vou fazer assim. Ele deixa de existir. Ele cai, tá? Eu vou deixar mais bonitinho. Eu vou fazer assim, O E, porém, ele cai. Ele cai. E agora, eu vou ter o que aqui, pessoal? Olha, Vav, minha letra V ou W, eu vou colocar o V, ok? V e o Hirek, I, tá? Então, eu tenho Virrudá. Virrudá. Por quê? Porque o E caiu. Porque esse chivazinho aqui caiu, pessoal. Percebam, ele cai. Porque a partir do momento que eu tenho aqui uma vogal, uma vogal breve, o shivá passa a ser um shivá mudo, ok? Olha como é interessante essa questão de regra. O shivá passa a ser um shivá mudo, então ele cai. Ele passa a ser um shivá mudo, então ele não é nem transliterado e nem pronunciado. Mas você pode simplesmente entender que se eu recebo na palavra que inicia com yud e shivá, vocálico, eu recebo o Vav e o Hirek, o Shivá, ele vai cair. Então, eu vou ter a palavra Virrudá. Virrudá, ok? Eu tenho a palavra Virrudá. Virrudá quer dizer Ejudá. Ok? Deu para entender, pessoal? Deu para entender com esse exemplo aqui? Deixa eu sair da frente, ficar melhor, né? Deu para você entender? Então, a palavra iniciando com Yud e Shivá vocálico vai receber o Vav mais o Hirek. O Hirek, ok? Então vai ficaria melhor Virrudá. Virrudá. Porém, quando a palavra recebe essa conjunção Vav mais Hirek, o Shivá ele cai, ele desaparece agora da palavra. Então, eu vou ter agora a expressão Virrudá. Virrudá. Porque o Shivá, que era sonoro, que era vocálico, caiu. Então, eu tenho Virrudá, que é Ejudá. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Eu trouxe aqui a palavra Yerushalayim. Yerushalayim. Yerushalayim quer dizer Jerusalém. A palavra Yerushalayim quer dizer Jerusalém. E eu transliterei aqui a palavra Yerushalayim, pessoal. Transliterei a palavra Yerushalayim. Yud, mais uma vez, aqui.
o Shivá está iniciando a palavra. Então ele é vocálico, percebam, ele é vocálico. Eu translitero, bonitinho. O Resh, Shurek Vav mais uma vez, ok? Shin, SH, Kametz, Gadol, o A, ok? Eu tenho o Lamed, L, eu tenho Patá, o A, eu tenho Yud, Hirek, e eu tenho o Mem, meu M, Yerushalayim, Jerusalém. Mas se eu quero dizer e Jerusalém, eu quero acrescentar, eu quero unir uma conjunção a esta palavra. Então, a regra diz que palavra que inicia com Yud e Shivá vocálico vão receber a forma Vav mais Hirek. Vav mais Hirek. Percebam que ela se une à palavra. Ok? Deixa eu deixar bonitinho aqui. Percebam que esse Vav, ele vai se unir à palavra. Então, o que vai iniciar agora a palavra? O Vav mais o Hirek. Portanto, o Shivá vocálico já não está iniciando essa palavra. Óbvio que agora, se ele não inicia a palavra, e a regra diz que se o Shivá ele vem precedido de uma vogal breve, ele logo é mudo. Então, ele não é transliterado e nem pronunciado. Então, ele vai cair. Ele cai, desaparece, pessoal. Ele vai desaparecer da soma. Então, eu vou ter aqui na transliteração agora, ó, Vav, que é o V, e o Hirek, que é o I. E agora vai ficar a minha palavra Virushalayim. Virushalayim. Vamos lá? Virushalayim, que quer dizer e Jerusalém, tá? Virushalayim e Jerusalém. Vamos para o nosso último exemplo aqui, pessoal, da mesma maneira. Observe aqui, ó. Observe, eu tenho Yerihó. Diga comigo, Yerihó. Yerihó. Yerihó significa Jericó. Yerihó, Jericó. Beleza, pessoal? Mesma coisa. Olha aqui, percebam. Olha na transliteração. Yud, Shivá está iniciando a palavra, portanto, um Shivá vocálico, transliterado e pronunciado até então. Aqui o Resh, meu R. E aqui eu tenho um Yud, um Hirek Yud, tá, pessoal? Que é o meu I longo, tá? Aqui eu tenho o Het, e eu tenho o Rolevav, ok? Yerihó. Yerihó quer dizer Jericó, mas eu quero usar a expressão e Jericó. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha aqui, regra, inicia com Yud e Shivá vocálico, eu vou usar a forma Vav mais Hirek. Agora, a regra diz que nesse caso, o Shivá vai cair. Esse Shivá vai cair e eu expliquei para você por que o Shivá vai cair. Exatamente pelo fato de que agora, ele além de não estar iniciando a palavra, ele está vindo depois de uma vogal breve. Então, ele some, ele cai agora. Beleza, pessoal? Ele vai cair. Ele sumiu agora, caiu. Olha, o que eu tenho é isso agora, ok? E eu vou agora transliterar vi. Então, eu tenho Virihó. Virihó quer dizer e Jericó. Virihó quer dizer e Jericó. Beleza, pessoal? Então, 3 regras, 3 formas, melhor, 3 exemplos para você entender essa forma da conjunção Vav mais Hirek, ok? Beleza, pessoal? Eu tenho aqui para nós encerrarmos, já vou deixar o quadro aí para você observar, e eu tenho aqui algumas observações, você vai ter aí na sua apostila, mas eu faço questão de ler aqui para você, para que você também possa acompanhar aí, tá? Observações
Diz assim, primeiro, quando as labiais, lá no início, quando as labiais citadas, lembra das labiais? Mem, bet e pei. Quando as labiais citadas recebem o vav conjuntivo, o dagesh lene desaparece. Lembra lá? Diante de palavras que iniciam com labiais, mem, pei e bet, nós vamos ter ali a conjunção shurik vav. E ele recebe o dagesh. E o dagesh que estiver dentro da labial, ele vai cair. Beleza, pessoal? Então, isso aí você já deve ter percebido. Então, volta lá na aula, porque você vai conseguir relembrar isso essa dica que essas observações estão falando. 2. A palavra Elohim. Elohim é uma exceção à regra, pois quando ela recebe o vav conjuntivo, o segol não passa para a conjunção, mas recebe tzire. Pessoal, isso aqui é uma exceção aos casos. Nós dissemos que quando a palavra vier iniciada com semivogal, né, o vav ali, ele vai receber, por exemplo, a vogal que inicia, ou a semivogal que vem ali, shivá composto de segol. Por exemplo, o vav receberia aí embaixo a vogal que está no início da palavra, que no caso seria o segol. Mas, especialmente no caso da palavra Elohim, que é uma exceção à regra, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, ele vai receber o vav, que é da conjunção, porém, ao invés do segol, ele vai receber o tzire. Não se preocupe com isso, é somente na palavra Elohim, uma exceção à regra. E eu já disse para você, não se baseie pelas exceções, se baseie pelas regras. Ok, pessoal? Ponto 3. É importante conhecer e estudar o dicionário hebraico para identificar as palavras que começam com re e com vav, a fim de não confundi-las com artigo ou conjunção. Isso aqui é muito importante, essa dica, pessoal, de você procurar conhecer as palavras e você procurar conhecer o dicionário. Compre um dicionário de hebraico, né? Eu já dei uma dica aqui para vocês, até mesmo na gramática do Antônio Renato Gus, você vai ter ali um vocabulário com várias palavras, então observe as palavras, porque você conhecendo as palavras, você conhecendo os vocábulos, vai te ajudar a compreender e saber quando o vav que está ali, ele se refere a uma conjunção, ou se refere a um artigo, ou realmente eles fazem parte da palavra, ok? Ponto 4. Não se pode esquecer que na estrutura het mais shivá composto de kametz, no ponto 4 aí, a semivogal abaixo do het, que é o shivá composto de kametz katon, que é um o breve, e por isso a transliteração e na leitura, tanto da palavra como do vav conjuntivo, deve ser ro. Tá bom, pessoal? Todas as vezes que você vê, por exemplo, dessa forma, né? Eu tenho aqui o het, e eu tenho um shivá composto de kametz, ok? Nós já estudamos sobre isso, só para reforçar. Aqui sempre será um O breve, pessoal. Sempre será um O breve. Portanto, você sempre vai transliterar como Ro, tá? Como Ro. Nunca como Ra. Beleza, pessoal? Ok? Então, é isso, pessoal. Nós encerramos aqui o nosso estudo de conjunção. Você que não conseguiu pegar, né? Volte lá nas aulas, dê uma reforçada nas aulas, nas regras. Tiver alguma dúvida, manda mensagem, pergunta. O importante é que você consiga entrar dentro de um outro assunto, tendo uma ideia de tudo isso que nós tratamos, tá bom? Então volte às aulas, estão gravadas, não perca, porque é isso que vai te ajudar a crescer, tá bom? Quando nós estivermos fazendo ali mais profundamente a transliteração, tradução, então vai precisar muito e exigir muito aí dessas aulas que nós estamos fazendo. Artigo, conjunção, preposição, que nós vamos já entrar na próxima aula, tá bom? Então, Deus te abençoe, prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos continuar crescendo, pessoal, graça e conhecimento. Deus tem coisa grande para a tua vida. Fique na paz, shalom, lehitraot, paz e até mais. Deus te abençoe.